falar sobre fratura do tornozelo. Meu nome é Marcelo Zatos, sou ortopedista, traumatologista, especialista em pé e tornozelo. Trabalho no Dom João Becker e na Clínica Ortra. Então, não está passando adiante. Tá bom, tô dando problema aqui. Aí. Bom, então, a tornozelo é uma articulação formada por 3 ossos, né? A tíbia, o talos e a fíbula. Tão importante quanto saber a anatomia óssea é saber a anatomia ligamentar. Formado por 3 ligamentos laterais, um complexo ligamentar medial do deltoide, tanto a porção superficial quanto a porção profunda, e a porção da sindesmose, formada por 3 ligamentos pela membrana interóssea. Então, é muito importante saber a anatomia óssea na hora que a gente vai avaliar as fraturas. O mecanismo de lesão, a grande maioria das lesões é através de traumas de baixa energia e traumas torsionais do tornozelo, né? Existem traumas de alta energia, mas elas são minoria. A classificação de Laud-Hansen, ela existe em relação ao mecanismo da lesão. Ela tem uma baixa concordância entre o observador e uma curva de aprendizado demorado, que torna não muito usada, mas ela é bem importante de saber na hora da prova. Então, a gente tem a lesão, ela sempre evolui no sentido horário. A localização da fratura vai variar entre infra, ao nível ou acima da sindesmose, e vai variar onde vai iniciar a lesão, né? Aqui a gente tem a supinação, rotação externa, a pronação, rotação externa, a supinação e adução, e a pronação e abdução. Entre as lesões associadas mais comuns, além das lesões ligamentares, que são parte fundamental da fratura do tornozelo, tem as lesões osteocondrais, fraturas do talos, fraturas do calcâneo, fraturas metatarsais e ruptura do tendão de Aquiles. Na hora de fazer a anamnese, é importante saber o mecanismo da lesão, se foi um trauma de alta energia, de baixa energia, se foi um trauma torsional, um trauma direto, o tempo de evolução, se é agudo, se é crônico, a idade, os sintomas. O exame físico importante, a dor, a palpação, saber se a dor é medial, se é lateral, como é que estão as condições de partes moles, se tem edema, equimose, flictenas, notar alguma deformidade que pode estar indicando uma luxação do tornozelo, uma fratura de luxação. Aqui eu botei essa tabelinha das regras de Ottawa, que é importante saber. Cada vez mais está caindo em desuso, mas é importante ter em mente na hora da prova, né? Elas existem para fazer com que o exame físico seja mais importante e evite radiografias desnecessárias. Mas cada vez mais a gente está fazendo radiografia para não deixar passar nenhuma fratura. Na hora de fazer a radiografia, as incidências mais usadas é o antero-posterior com 15 a 20 graus de rotação interna, que é a mortalha, e o perfil. Então, no raio-x do AP da mortalha, a gente vai ver o espaço claro medial, que ele tem que ser menor que 4 milímetros, o espaço articular, a simetria dele, tem que ser simétrico ali na figura A. Vamos ver o ângulo talocrural, o ângulo do tilt talar, o sinal da bola, ou Dine Sign, que é a bola ali do figura D, que é a curva contínua do talos lateral com recesso da ponta da fíbula, que vai avaliar o comprimento da fíbula. Na avaliação do AP, a gente vai ver a sobreposição tibio-fibular, que ela tem que ser de 10 milímetros, e o espaço entre a margem medial da fíbula e a incisura tibial. Esses dois são indicadores da ausência ou presença de lesão da sindesmose.
Na avaliação no perfil é importante para avaliar luxação, desvio de fraturas maleolares e o diagnóstico de fraturas do maléolo posterior e até o espiral de desvio. Na hora de avaliar exames complementares, a gente tem radiografias do tornozelo contralateral, manobra de estresse, tomografia computadorizada para avaliar a parte óssea melhor. A ressonância magnética é bem útil para avaliar tanto a questão ligamentar, capsular e principalmente lesões condrais também. Ainda podemos lançar mão também da cintilografia óssea. A classificação de Dennis-Weber é a mais usada e é a mais importante. Vai ser conforme a localização da fratura. Abaixo da sindesmose é A, transindesmal B e tipo C suprasindesmal. Tem a fratura a classificação da O, é pouco usada entre dessas três classificações que a gente está falando, mas é importante saber também, tem 44, pode ser A, B ou C, conforme a classificação de Weber também, e tem vários subtipos que eu não vou conseguir citar agora, mas é importante ter em mente. Padrões específicos de fratura, o mais importante é saber a fratura de mesonéfica, a fratura proximal da fíbula, e associada com lesão ligamentar, importante. Então, lesão da sindesmose e lesão do deltoide, geralmente. E lesões por avulsão da sindesmose, né? Com fragmentos do Tilo-Chapu, Wegstaff-Lefort e Volkmann. A decisão entre tratamento conservador e cirúrgico muitas vezes vai depender do grau do desvio maleolar. O grau mais aceito é 2 milímetros. E lembrando desse estudo do Hansen e da Milton, que demonstrou que um desvio de 1 milímetro do talos na articulação, na mortalha, corresponde a uma diminuição de quase 40% na área de contato do tornozelo. A avaliação da estabilidade do tornozelo também é muito importante na hora de decidir entre operar ou não. E a gente delimita as estruturas osteoligamentares como um anel, né? Como uma bola. E se tiver lesão de um lado só, é considerado estável. A partir do momento que tem lesão dos dois lados, já é considerado uma lesão instável. O tratamento conservador se dá pela imobilização, muitas vezes restrição de carga, também por 6 semanas, e o raio-x semanal. Idade avançada e comorbidades importantes acabam que, às vezes, tem uma indicação um pouquinho maior de tratar conservador. A questão da mobilidade precoce e da carga precoce vai depender muito do cirurgião. Existe alguma controvérsia na literatura. Em relação ao tratamento cirúrgico, lembrando que toda fratura de tornozelo é uma fratura articular e exige redução anatômica. A cirurgia tem que ser precoce, assim, em condições de partes moles adequadas, e é essencial um planejamento cirúrgico, ali como qualquer cirurgia, né? Então, as abordagens cirúrgicas existem diversos descritos, mas as mais comuns a medial, as laterais e a posterolateral. A artroscopia vem cada vez mais ganhando espaço na hora antes da cirurgia de fratura do tornozelo, como para avaliar lesões condrais. Aqui eu coloquei algumas opções para fraturas infrasindesmais, placa lateral, parafusos mediais, a cerclagem lateral e até um parafuso canulado lateral na fíbula. Aqui algumas das opções mais usadas para fraturas transindesmais ou suprasindesmais, placa lateral, placa posterior, a fixação no maléolo posterior, tanto posterior como anterior. Em relação ao maléolo medial, tanto parafuso como cerclagem. Em relação à sindesmose, a gente tem que fazer a avaliação intraoperatória. Pode ser feita tanto pelo teste clínico durante a cirurgia de Cotton, como pela manobra de rotação externa e avaliação radiográfica durante a cirurgia. A fixação sempre em 30 graus de obliquado, 30 graus de posterior para anterior. Costumava ser de rotina um parafuso, ainda é bastante usada, mas cada vez mais o endobottom vem sendo uma alternativa aceitável. É o botão de sutura, né? O tight rope, como está na figura direita. A fratura do maléolo posterior, quando fixar, a indicação mais aceita sempre foi 25% ou uma tendência, 25% de acometimento articular do maléolo posterior
ou uma tendência de subluxação posterior. Cada vez mais os estudos vêm demonstrando bons resultados na fixação de qualquer fratura do manelo posterior, mas também é um tema controverso na literatura, com vários autores defendendo um tratamento mais conservador dessas fraturas. Aqui nas ilustrações tem algumas fixações menos usadas, mas também descritas: fixação em ponte, haste de fíbula. O pós-operatório ainda gera algumas controvérsias, enquanto a imobilização ou a mobilização precoce, a restrição de carga, ou também a carga seja parcial, seja carga total logo no pós-operatório, existe controvérsia na literatura. E a retirada ou não retirada do parafuso transdesmal, cada vez mais vem se demonstrando que não existe diferença entre tirar e não tirar o parafuso. Mas também ainda é tema de debate. Tudo isso vai depender da qualidade óssea, da estabilidade da fixação, perfil do paciente, condições de tecidos moles e, bom, assim como a experiência do cirurgião. Em relação às complicações, bom, aqui eu escrevi na tela as complicações, não vou conseguir falar com cada uma, mas tem tanto as precoces como as tardias. E acho que é isso. Obrigado e boa sorte a todos na prova. E aí, Tomás? Pode ir, Catani. Vai, toca a ficha. Sou eu? Isso. Todos enxergando a tela aí? Vamos lá. Então tá. Então, rapidamente, nesses 8 minutos que eu disponho para dar aula, meu nome é Rodrigo Catani e nós vamos falar sobre o pé plano valgo, flexível e rígido. Então, resumidamente, numa frase, o pé plano, que é a perda do arco longitudinal medial, onde a gente tem um valgo do retropé, a gente tem uma inversão do calcâneo em relação ao subtalar, a abdução da mediotársica, tanto na parte da talonavicular como na calcâneo cuboideia, e a pronação do antepé. Aqui a gente tem um exemplo onde nós temos o pé plano valgo e quando faz a correção da subtalar, você tem então toda essa inclinação do antepé associado. Geralmente está associado à frouxidão ligamentar. O arco ele vai se desenvolvendo com amadurecimento, é por isso que até os 7, 10 anos, mais ou menos, você tem pé plano. E com a redução da gordura, modificações do tecido conjuntivo, com a redução da frouxidão ligamentar e da hipermobilidade, você vai adquirindo, então, o pé mais adequado. 15 a 20% dos adultos vão acabar tendo... Tá me ouvindo? 15 a 20% dos adultos, então, apresentam algum grau de pé plano e somente alguns vão ter dor. E isso é responsável, o pé plano rígido, 1% dos casos. Então, para a prova do TEOT, o que a gente vê é números, entendeu? A gente vê na parte de pé plano, eles vão muito nos graus, vão se basear em números, até a incidência de raio-x eles acabam cobrando. Então, a tendência, quando você vê no raio-x, é a verticalização do talos, no perfil, e a medialização do talos no AP. O ângulo de kite de entre 20 e 40 graus, ele vai diminuindo com a idade, estabelecendo-se próximo a 20 graus. E no pé plano, segundo o Tastian, fica maior do que 35 graus. O ângulo navicular de Janessas ele é normal entre 60 e 80, e se menos de 60 graus, então indica um desvio medial do talos. Então, mais ou menos eu não vou explicar como é que traça cada ângulo, mas lembrar que isso aí pode cair numa prova prática, uma prova ali para você traçar os ângulos do pé. Lembrar também do pitch do calcâneo, entre 15 e 20 graus, menor do que 15 graus, a gente já tem, então, indícios de pé plano. Como é que se traduz a clínica do pé plano? Dor, fadiga, conforto, quedas frequentes, joelho bate com joelho, calçados com desgaste e por aí vai. Separado em 3 graus, de leve a grave. O grau leve, então, tem somente a perda do arco medial, moderado com a bipedestação e grave com essa borda convexa associada. Diagnóstico diferencial, rapidamente, a colisão tarsal, distrofias musculares, a espasticidade da paralisia cerebral e o pé talo vertical.
Exame clínico, então não dá para você passar batido algumas coisas. Por exemplo, você tem que verificar se há atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tem que ver se os reflexos profundos e o exame do tônus muscular. Tem pacientes com paralisia cerebral discreta que pode ter uma espasticidade escondida. E a história familiar. Geralmente há uma hereditariedade relacionada ao pé plano. Você tem que avaliar o tendão do calcâneo também, porque ele é muito importante. O encurtamento dele pode levar ao pé plano. E o pé plano flexível não costuma doer, mas se tiver dor, você tem que investigar outras doenças, como doenças reumáticas, o osteoma osteoide e até a barra óssea, que é o diferencial mais comum nesse caso. Alguns exames que a gente tem que ver, tem o exame da ponta dos pés, onde você pede para o paciente fazer exame, até você pode acrescentar a ponta dos pés em unipodálico, né, onde você vê a validação do retropé. E, ao meu ver, o teste de Jack, o mais importante, onde você tem a extensão do primeiro raio, conforme está descrito aqui na imagem, e você ganha esse arco medial aqui. E, além disso, também acontece a validação do calcanhar nesse movimento. Vou pular essa parte aqui. Classificação podográfica do arco plantar, lembre-se daí do Villa-12. O Villa-12 envolve os dois graus de pé cavo junto, mas o livro de exame físico, que escrito para a prova, então temos a graduação do pé plano pela imagem de plantar de valente, onde você tem o normal, o istmo entre a igualdade ou então onde está igual ou maior do que passa a parte do istmo, a gente já tem os graus de pé plano. Se divide entre o normal e mais os 4 graus. Então é importante salientar sempre se esse pé plano é flexível ou se esse pé plano ele é... Então, vamos lá. Pé plano flexível, sempre tratamento conservador a princípio. Você tem que ver ali na imagem, por exemplo, uma criança ainda pequena e depois aos 8, 9 anos, como já adquire já um pé mais normal. Ele geralmente é associado à benignidade, a evolução é natural. O uso de palmilhas e órteses já foi mostrado que não tem diferença na evolução do pé plano, mas vai ter diferença na qualidade da dor do paciente e por aí vai. Tratamento conservador, então, nós vamos falar de alongamento do tríceps, o uso da palmilha que corrige aquele arco medial. Basicamente, ela faria o que um teste de Jack está fazendo ali naquele momento. E o tratamento cirúrgico, então, nunca por razões cosméticas, sempre por razões da incapacidade do paciente ou porque se esgotaram os métodos conservadores. Os pais têm que estar cientes, ou então o próprio paciente tem que estar ciente que ele vai perder a inversão e a inversão do pé, em alguns casos, né? E procedimentos isolados, vamos mexer só em partes moles, vamos fazer um alongamento de Aquiles e por aí vai. Então, eles costumam ter recidivas durante o tempo. Por isso que sempre ser à la carte, sempre tem que ser um tratamento onde envolvam procedimentos ósseos associados a ligamentares. Então, após os 10 anos de idade, então a gente já pensa em alguns outros tratamentos, como, por exemplo, a artrodese, geralmente em pacientes com idade óssea maior do que 12 anos, então é indicada a artrodese tríplice, para casos mais graves, né? A plastia de Durham, eu nunca fiz particularmente, ela combina um avanço do tibial posterior, mais um retalho ósseo periostral com artrodese da articulação navículo cuneiforme medial. Fala-se em bons resultados entre 91% a 95% dos casos, e a indicação para pé plano flexível, falha no tratamento conservador e desgaste anormal do calçado. Então, a gente tem mais ou menos ali embaixo como seria o resultado final, onde você tem aquela artrodese associada. Outro procedimento ósseo, esse bastante usado nos casos de pé plano, a osteotomia de Coulthus-Giannis, geralmente associada a pacientes sintomáticos com o pé com o valgo excessivo do calcâneo. Então, aqui mais ou menos uma base, letra A, um calcâneo normal, letra B, um calcâneo num pé plano, bem acentuado, e aqui você tem, com essa osteotomia, você traz novamente para o eixo, deixando o mais parecido possível com o calcâneo normal, ali naquele caso. Dá nem para respirar nessa aula. Os procedimentos ósseos, então, o Evans e Mosca também é uma outra osteotomia. Geralmente, esse tipo de procedimento não vai cair na tua prova do TEOT, ele é um pouco mais, mas pode ser cobrado numa prova oral, por exemplo. Então, essa correção, tu vai ter um alongamento da coluna lateral, que eu acho que é a grande chave desse procedimento. Então, em resumo, toda essa abdução do antepé com o médio pé
você consegue fazer uma correção usando um enxerto tricortical de pelve ali, de modo que você consiga ter um pé mais retilíneo na questão da abdução. Pé plano rígido, isso sim é um assunto que costuma cair bastante. Então nós temos aqui as colisões tarsais, geralmente em 1% da população, 90% são na calcâneo navicular e na talocalcânia, e as colisões incompletas, aquelas cartilaginosas e fibrosas, são as mais sintomáticas. Isso é importante lembrar. Além disso, a gente tem, então, sinostose para colisões ósseas, a sincondrose para cartilaginosas e a sindesmose para as fibrosas. A dor e a espasticidade fibulares também estão bem associadas. Então, lembrar, assim, outra regra mnemônica, calcâneo navicular entre 8 a 11 anos e a talocalcânia de 12 a 15 anos. Lembrar que a letra C vem antes da letra T no alfabeto. Então, entre 8 a 11 anos, uma idade mais jovem vai surgir. Os sintomas geralmente são assimétricos, ou seja, num pé você vai sentir mais que o outro, mas geralmente de 50% a 60% dos casos é bilateral. Então, isso aqui pode confundir durante a prova. É bilateral, mas os sintomas são assimétricos. Embora presente desde o nascimento, a calcâneo navicular ela não vai se ossificar até entre os 8 a 12 anos. Aqui a gente tem que lembrar, então, nos sinais radiográficos para calcâneo navicular, principalmente visto na incidência em oblíquo, o sinal do tamanduá. E eu sempre associava a isso a calcânio tamandular. Eu lembrava assim durante a minha prova. Teve minhas regras idiotas. Calcânio navicular, então, tratamento conservador sempre se tenta, entre 4 a 6 semanas de gesso, e em tratamento cirúrgico, então, pode ser feita a ressecção da barra óssea e até mesmo as artrodeses tríplice subtalar. E geralmente essa artrodese tríplice subtalar vai ser associada depois de uma falha, por exemplo, uma falha na X-Series daquela barra. E calcânio navicular, então, a artrodese tríplice ela é utilizada geralmente em adolescentes mais velhos ou adultos, e também no caso do salvamento da falha da ressecção da barra. Então, cada vez mais, hoje em dia, se associa para adultos, principalmente, não simplesmente a ressecção da barra, e sim a artrodese já de cara. E a barra talocalcânea, então, ela se ossifica geralmente ali entre 12 e 16 anos de idade. A retração do fibular é um sintoma frequente, e a localização mais comum é na faceta medial. A incidência de Harris tem que ser lembrada, isso aí cai em prova, eles pedem 45 graus de posterior, então atentem bastante a isso durante a prova. Eu vou passar, senão a gente não vai chegar até o fim. A barra talocalcaniana, então, tem que se lembrar do sinal do C de Lefler, onde você vê isso no perfil com carga, e na incidência de Harris você consegue enxergar ali na faceta medial. Obviamente, a tomografia é o exame mais utilizado nesses casos, e a ressonância magnética ela é separada para aqueles casos onde você não enxerga na tomografia, por ser uma barra fibrosa ou uma barra com algum outro aspecto não ósseo. Então, lembrar da talocalcaniana também tem um tratamento conservador, mas a talocalcânia também tem alguns critérios para tratamento cirúrgico, sendo eles a falha do tratamento conservador, a ausência de alterações degenerativas na articulação subtalar e a colisão menor do que 50% de superfície da articulação subtalar. Também a artrodese tríplice está indicada. E para finalizar, lembre-se da classificação de Johnson-Strong, que seria a incompetência do tendão tibial posterior, os 3 graus dela e mais o 4º grau modificado por Myerson. Posso mandar esse PowerPoint para quem desejar. Basta me mandar um e-mail, rodrigocapitani@gmail.com. Era isso. Meu Deus, voando, né? Beleza, obrigado, Catani. Então agora vamos com a doutora Luísa Barbosa, que vai falar para a gente sobre altos valvos.
Compartilhou agora? Tá compartilhado. Tá, tinha esquecido de ligar o áudio. Então tá, pessoal, boa noite. Meu nome é Luísa, sou formada aí no Hospital de Moinhos de Ventos e no Clínicas e vamos falar rapidinho de hálux valgo. Então, começando pelo conceito, que é um desvio lateral do hálux e medial do primeiro meta por várias alterações intrínsecas e extrínsecas. Inicialmente, então, a gente tem ali uma dor na eminência medial, o bunion na articulação metatarsofalangiana, e isso vai progredindo para uma incongruência e subluxação da articulação, que acontece com a falange proximal indo para a lateral, isso vai empurrar a cabeça do meta para medial e vai aumentar o ângulo intermeta. Assim vão enfraquecendo as estruturas mediais, contraturando as estruturas laterais, e como dá para ver ali nas estruturas, a figurinha superior direito ali, o abdutor, que é uma estrutura que estabiliza, que é medial, ele vai migrar para plantar, causando uma pronação e ainda dificultando, aumentando a deformidade. Então, vai ter uma instabilidade, logo uma insuficiência do primeiro raio, e na sequência, a transferência da carga para os raios consequentes. Demografia, 4% da população, terceira década de vida, inicia normalmente, mas a cirurgia costuma ser 10, 20 anos depois do início. Lembrar do hálux valgo juvenil até os 19 anos, gênero feminino, bilateralidade. Então, os fatores extrínsecos são normalmente os calçados, ou pode ser algum trauma agudo ou crônico, desde ruptura da cápsula até fratura de tíbia, um Lisfranc que traz instabilidade da articulação metatarso-cuneiforme, e alguns lugares citam ocupação, mas não está comprovado. Intrínsecos, então, a hereditariedade na prova pode cair, lembrar que é uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta, tem uma associação aí com o pé plano, hipermobilidade da metatarso cuneiforme, que a gente vai avaliar no exame físico, e a lacidão ligamentar, que eu acho importante lembrar esses critérios que eu coloquei ali no canto inferior direito, se usa para ombro também e para o pé também, né? Então, acima de 5 pontos está definido lacidão. Está associado com contratura de Aquiles também. Aí os achados radiológicos, que daí a gente já pode entrar nos valores de classificação, o ângulo de valgismo, ou metatarso falangiano, então menor do que 20 é uma deformidade leve, 20 a 40 moderado e maior que 40 severo. O ângulo intermeta, que vai ali entre o primeiro e o segundo, também estão os valores descritos aí, maior que 20, severo. Também pode acontecer na prova prática de ter que desenhar outros ângulos, que é importante saber o valor normal, não faz parte da classificação, mas o interfalangiano, que é menor que 10. O ângulo articular metatarsal distal, que esse está bem sendo usado agora e está caindo em prova. Você vai traçar uma linha perpendicular, paralela à articulação, uma linha perpendicular a essa, e aí uma linha na diáfise, e vai formar o ângulo articular metatarsal. É importante avaliar a congruência articular, que aí vai ser simplesmente essa relação entre a articulação da cabeça do meta com a falange, e pode também ser solicitado para definir ali, demonstrar a eminência medial, aí como está representado, e lembrar que não é uma neoformação óssea, né? Aí está a classificação para gente, como a gente já falou dos valores, só adiciona a luxação do sesamoide. Então, leve menos de 50, 50 a 75 e severo acima de 75% de luxação. Exame físico, dor na eminência medial, queratose plantar, metatarsalgia, sempre perguntar doenças sistêmicas, mais importante, diabetes, artrite reumatoide, avaliar níveis de atividade, ocupação, tipo de calçado que o paciente usa,
Exame físico completo, né? Caminhando, com carga, sem carga, VADM. Mais importante é lembrar para a prova que a associação, a deformidade de dedo mais comum associada é o dedo em martelo, que está representado ali na figurinha. Avaliar a pronação, que também pode estar bem associado à gravidade. Nunca esquecer de fazer no exame físico o Silver Skilled. No exame físico específico, as manobras, então, de McBride, que tu vai calcular a redutibilidade do joanete, o Kelly do croquet, para ver a redutibilidade da deformidade dos dedos, ele vê a redutibilidade da articulação metatarsofalangiana, para ver se a deformidade é rígida ou flexível. Hipermobilidade da articulação metatarso-cuneiforme também, a gente vai ali estabilizar o pé e mobilizar o primeiro raio para cima e para baixo, que nem tá aqui. Tratamento conservador inicial, a gente tem aí esse monte de óleo e que pode ajudar nos sintomas inicialmente. Os calçados também podem ajudar a reduzir bastante os sintomas, mas é paliativo e não previne progressão. Dá uma focada talvez um pouco mais no conservador em pacientes com muita lacidão ou doença neuromuscular, porque são os pacientes que cirurgicamente têm mais chance de recorrência. O cirúrgico a gente vai tomar então em consideração tudo que a gente falou até agora, mas principalmente gravidade. Aqui na figura tem então a lux leve, um moderado e um grave. E a gente vai ver congruência, atividade do paciente, para planejamento todas as outras deformidades. Esse organograma aqui eu não gosto muito, mas é o que está nos livros, que ele divide, então, o tratamento cirúrgico como congruente, incongruente e degeneração articular. Mas acho que na prática da prova é importante saber as osteotomias proximais, diafisárias e distais. 2 de cada já tá bom. A mais conhecida e difundida do nosso meio é o chevron, que é a osteotomia distal. Como dá para ver aqui, o chevron clássico, aqui em vermelho, é aquele que é em 60 graus, uma osteotomia estável, mas corrige pouco, no máximo leve, moderado. E aí ele foi modificado por Johnson, que aumentou esse ângulo, tem de outros jeitos também, mas basicamente aumentou o ângulo ali para 70, 90 graus, aí a osteotomia ficou menos estável e a gente precisa usar algum implante para fixar. O Waking também sempre cai em prova, é uma cunha de fechamento medial, dá para ser usado principalmente para hálux valgo interfalângico, mas também como associação com qualquer outro para terminou, fez a osteotomia, não corrigiu tudo que eu queria, dá para associar um Waking também. O Scarf cai bastante prova também. Ele é uma diafisária, então quanto mais para proximal vai aumentando o poder de correção da osteotomia para deformidades moderadas ou graves. Ela é em Z, inicialmente aqui é com 60 graus, mas se faz com 90 também. As osteotomias proximais tem essa crescente que está citada ali no Campbell, às vezes cai também. São essas 2 figuras aqui, mas tem inconveniente que precisa de uma serra semicircular, eu não sei ninguém que faz. Chevron, que é o chevron, só que proximal, e o Ludlow, que está aqui representado na C. Aí a artrodese, que via de regra dá para usar para bastante coisa, quando tem artrose na articulação é óbvio, mas um hálux valgo bem grande, uma incongruência, hipermobilidade, recorrência, os 2, tanto o lapidos, que é metatarso cuneiforme, quanto a artrodese metatarsofalangiana, dá para usar nessas indicações, e a metatarsofalangiana também bem usada para artrite reumatoide. E é isso aí. Também, se alguém quiser os slides, é só mandar um e-mail. Beleza, obrigado, Luísa. Vamos então agora com o Dr. Carlos Koch, sempre de
o ritmo na fratura de calcânio e fratura luxação de Lisfranc. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite. Vou falar. Meu nome é Carlos, sou da equipe do pé e tornozelo da Santa Casa. Vou falar rapidamente, então, sobre as fraturas aí de calcânio e as fraturas luxações de Lisfranc. Então, sobre as fraturas de calcânio, sempre lembrar aí do sexo masculino, paciente mais jovem vai sofrer uma queda com uma carga axial, um acidente automobilístico, e vai nos aparecer aí com uma equimose importante. A gente vai avaliar a síndrome compartimental, vai avaliar as condições neurovasculares desse paciente, vamos avaliar todo o tornozelo do paciente para ver se não tem uma fratura tipo língua, por exemplo, comprometendo a região posterior da pele, né, que precisa ser reduzidos, se caso estiver assim. Nós vamos solicitar radiografias do tornozelo em AP, mórtices, vamos fazer a axial do calcâneo, né, de Harris, que já foi falado anteriormente, vamos fazer a AP do pé, e nós vamos investigar as lesões associadas, que é bastante comum com esse tipo de fratura, principalmente a fratura da coluna lombar. Na incidência de perfil, a gente vai ter que saber traçar os ângulos de Baylor, tem que saber todos os pontos, ali o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é a região mais superior do processo posterior, a B é a mais superior da faceta posterior e a C é a região mais superior do processo anterior. O ângulo normalmente é de 20 a 40, segundo a nossa referência, e ele vai vai diminuir nas fraturas intraarticulares. O ângulo de Giussani a gente também tem que saber traçar, vai ser duas linhas então que vão ser traçadas, uma no osso subcondral da faceta posterior e a outra na outra linha seria da faceta anterior e média, que vai formar um ângulo aí de 120 a 140 graus e vai aumentar esse ângulo aí nas fraturas intraarticulares, a não ser que seja uma pegadinha que já caiu em prova, que seja um afundamento apenas da articulação lateral. Na radiografia a gente vai ter o sinal da dupla densidade, mas nós não vamos ter esses ângulos alterados. Tomografia sempre vai ser bom para a gente complementar as nossas imagens, sempre que disponível, pedir para a gente classificar. A classificação de Sanders é a mais importante, a gente tem que saber que os cortes coronais oblíquos vai ser através dos cortes coronais oblíquos, e ela vai ser classificada em tipo 1, 2, 3 e 4, sendo o número dessa classificação o número de fragmentos, do calcânio. Lembrar que é de lateral para medial o ABC, as subdivisões. Para saber citar, talvez na prova oral, mais histórico, é Exoprest, que dividiu em depressões articulares e tipo em língua. Para a gente abordar, a gente tem que lembrar do sinal do enrugamento, dorsiflexão, eversão. Quando tiver o teste do enrugamento positivo, a gente vai estar, então, pronto para... Esse pé vai poder ser operado, para não ter mais problemas de peles, que são bastante comuns. Abordagem estendida em L. Ela já foi uma questão de prova, já pediram qual era a artéria que irriga ela, né? Fibular calcânea lateral, já perguntaram também, ou a abordagem do seio do tarso, que é menos invasiva, mas a gente tem uma boa visualização da subtalar, mas a gente não vê toda a extensão da fratura, mas depende aí de cada cirurgião para a sua preferência. Então aí é onde é feito a abordagem do seio do tarso e L estendido. Vou passar por umas perguntas que reviso algumas questões da prova. Então, sobre as fraturas do calcâneo, a sinalha correta, representam 40% das fraturas do osso do tarso, correndo a maioria dos pacientes com 30 e 50 anos. No Rockwood diz um pouquinho menos, 21 a 45, e é um pouquinho mais porcentagem de fraturas do osso do tarso.
B, a integridade do fragmento sustentáculo do talos preso ao mesmo do ligamento interósseo, importante para parâmetro cirúrgico, verdadeira resposta. C, a consolidação viciosa da fratura do calcâneo geralmente ocorre com valgo do retropé. Está errado porque a consolidação viciosa ocorre em varo do retropé. E D, a borda da altura cursa cronicamente com sintomas de impacto posterior. Está errado porque normalmente ocorre o impacto anterior do tornozelo. Outra pergunta, perguntaram então qual era uma indicação de tratamento cirúrgico para fratura de calcâneo. A resposta então é a fratura de conservador, desculpa, e a resposta é a letra B, onde a fratura do processo anterior do calcâneo com envolvimento de menos de 25% da articulação calcâneo-cuboídea. As outras são todas, então, indicações da cirurgia do calcâneo. Aqui pegaram da tabela do Rockwood. E essa que caiu no TEOT esse ano sobre a incidência de Brodin, que a gente tem que saber, que avalia a subtalar posterior e ela é feita 10, 20, 30, 40 graus para ver a subtalar posterior. Com rotação interna de 30, 40 graus da perna, a gente vai analisar com o aumento do grau da incidência, a gente vai ver de posterior para anterior. Sobre as fraturas das luxações de Lisfranc, vamos lembrar que ela é rara, menos de 0,5 de todas as fraturas e luxações. Lembrar que são pacientes jovens, pacientes masculinos também são mais comuns. Muitas vezes são despercebidas no primeiro atendimento. Até 20% das lesões puramente ligamentares são despercebidas, segundo Rockwood. Lembrar que os mecanismos, então, básicos são o indireto e o direto. O indireto é o mais comum, flexão plantar com carga axial. E também existe de baixa e de alta energia esse tipo de fratura. Então, aqui mostra como é que é o mecanismo, o deslocamento dorsal da base do metatarso, que vai ocorrer principalmente, também já caiu em prova, porque os ligamentos dorsais são mais fracos que os plantares. No exame físico, vamos lembrar alguns testes, como a pronação e abdução, e a palpação, a compressão da da articulação tarso-metatársica, que vai ser aí indicativa de uma lesão da Lisfranc. O sinal de Ross, que é a equimose plantar, a gente tem que lembrar que é um achado bastante importante, não é patognomônico, mas é bem indicativo de que tem uma lesão de Lisfranc. Radiografias a gente sempre vai pedir com carga, se o paciente não conseguir fazer a radiografia com carga, a gente vai pedir para ele voltar depois de um tempo para fazer essas radiografias. Claro que a ressonância, a tomografia tem importância também na avaliação complementar. Na radiografia a gente vai avaliar o sinal da vela, como foi traduzido no Rockwood, flex sign, que é uma avulsão no ligamento de Lisfranc, né? Lembrando que o ligamento de Lisfranc é da cunha medial até a base do segundo, e um desses fragmentos vai estar avulsionado. Lembrar da interposição do tibial anterior, que vai dificultar a nossa redução, pode ser um dos causadores da dificuldade de redução. E uma pergunta sobre uma classificação aí que é bem comum cair em prova, do Myerson, que pergunta qual seria, então, a classificação de uma Lisfranc com incongruência parcial e desvio lateral do segundo ao quinto metatarso. Então, vamos lembrar da classificação, ela veio dessa classificação de Keno e Kuss, que Myerson alterou e classificou em A, que é totalmente incongruente, B, parcialmente incongruente, e C, divergente. B1 e B2, B1 é medial, B2 é lateral, C1 é parcialmente deslocado e C2 totalmente. Ela perguntou qual era parcialmente para lateral, então a resposta é B2. Outra pergunta para saber avaliar as incidências de raio-x, para ver se tem alguma lesão. Na fratura luxação de Lisfranc, a incidência radiográfica oblíqua do pé mostra a interrupção da relação entre as margens. Isso aqui, no Rockwood também, ele cita bastante as mais importantes para ele, que no AP a borda medial do segundo metatarso deve ser contínua com a borda medial do cuneiforme intermédio. Além do primeiro metatarso também ter continuidade com o cuneiforme medial, que também é visto no oblíquo. E no oblíquo a gente tem que prestar atenção na borda medial do quarto metatarso, que deve estar contínua com a borda medial do cuboide.
E finalizando, lembrar então da fixação das fraturas de Lisfranc, que, né, a coluna medial sempre tem que ser mais rígida, primeiro, segundo e terceiro metatarso, então, com placas ou parafusos, e o quarto e quinto raio com fios de Kirchner. Já foi pergunta de prova também, qual a ordem. Então, segundo o Rockwood, que é a referência, primeiro as cunhas, o médio pé, depois o segundo metatarso, com a cunha intermédia, depois o parafuso de Lisfranc, depois o primeiro metatarso, depois o terceiro metatarso e, por último, os raios laterais. É isso aí. Obrigado e boa sorte aí na prova. Obrigado, Carlinhos. Valeu. Então, vamos continuar agora. Eu vou falar sobre fratura do talos e ruptura do tendão de Aquiles. Aqui. Deixa eu só... Tudo certo? Tá todo mundo vendo? Sim? Então tá, vamos lá para não perder o pique. Deixa eu só fazer aqui. Então vamos começar falando, meu nome é Tomás, então falar sobre ruptura do tendão de Aquiles e fratura do talos. Vai ser uma coisa meio ligeira aí, mas é porque tem que aproveitar o tempo. Então, fratura do talos a gente sabe que é rara, né? Mesmo sendo rara, do tarso é a segunda fratura mais comum. É uma fratura geralmente de alta energia, o mecanismo mais comum é uma dorsiflexão forçada, onde o talos vai acabar batendo na tíbia, né? Comprimindo, e assim vai causar fratura. 15% expostas, né? Mas a coisa mais importante desse slide que você tem que guardar é isso aqui, ó. 44% das fraturas de talos está associada à fratura do malelo medial. Isso é o que já caiu em prova, eles cobram. Qual a fratura que está associada à fratura de talos? Fratura do malelo medial. E geralmente é masculino, jovem, trabalhador braçal que vai quebrar o talos. Em relação à anatomia e vascularização, o que é importante? Saber que o talos ele é coberto de 60% de cartilagem. Não existe nenhuma unidade músculo-tendínea que se insira ou tenha origem no talos. Então, ele é muito mal suprido de sangue. Duas artérias principalmente fazem a nutrição do talos, que é a do canal do tarso e do seio do tarso. Lógico que tem outras coisas que entram pelo deltoide, pela cápsula articular, mas é importante, já foi questão de prova também, qual é que é o fluxo principal da vascularização do talos. É um fluxo de anterior para posterior. Já fizeram analogia com o escafoide. Então, é uma coisa que tem que guardar também. Diagnóstico por imagem é importante. Claro que raio-x é o básico e tem que começar com ele, mas é importante saber essa incidência de canale, né? Que é o tornozelo em equino, pronação de 15 graus do pé, um raio de inclinação em 15 graus, porque essa incidência de canale é a clássica incidência de raio-x para diagnosticar fraturas do talos. Lógico que o padrão ouro atualmente é a tomografia, mas é importante saber para a prova também a incidência de canale. Mas hoje em dia, com exames melhores, né, então tomografia e ressonância, né. Em relação a fraturas do talos, né, a gente pode dividir fraturas da cabeça do talos, que é só literalmente a cabeça, o corpo, o colo, nada mais vai ser acometido, é raro. Em relação a fraturas do corpo do talos, nós temos de 13% a 23%. Existe essa classificação de Sneppen, nunca vi eles pedirem, é uma classificação que subdivide em 5 subtipos as fraturas só do corpo do talos. Se eu fosse ter que estudar isso aqui de novo um dia, eu focaria em grupo 1, lesões osteocondrais, que é a mais comum, né? E também vai ser cobrada. Grupo 2 não é tão cobrado. O grupo 3, eles podem fazer alguma coisa relacionada a... Pode confundir com o ostrígono, né? Que não é o ostrígono, é a fratura do processo posterior. Já foi questão de prova o grupo 4, né? Que é a fratura do processo lateral, que geralmente é a fratura associada a quem pratica snowboard, né? Então, é onde vai ter. E o grupo 5 se souber melhor, se não souber, acho que não vai fazer diferença. Vou falar rapidinho sobre o grupo 1, que é das fraturas osteocondrais, que é a mais comum.
eles já fizeram uma pergunta associando lesões osteocondrais à clínica de entorse de tornozelo. Então, é uma das causas mais comuns de dor persistente após entorse de tornozelo, fratura osteocondral. E teve alguém que fez uma classificação para fraturas osteocondrais. É a classificação de Bert-Hart. Seria bom saber. Vocês têm tanta coisa para saber, né? Mas se souber alguma coisa sobre a classificação de Bert-Hart, é importante para a prova. Essa aqui, tirando de todas as outras, essa aqui com certeza é a mais importante da prova. É a que mais vai ser cobrada, que é a fratura do colo do talos, porque corresponde a 50% das fraturas do talos. O mecanismo é aquele que eu já falei, né? Mas essa classificação aqui, a radiográfica de Hawkins, tem que saber. Essa aí vai cair ou na teórica ou na oral, né? E vai saber, e tem que saber os graus. Grau 1, sem desvio. Grau 2, desvio com subluxação. Grau 3, desvio do corpo. Grau 4, luxação do corpo da cabeça. E grau 5, que foi uma incorporação pelo Inokushi, que é só o desvio da cabeça, uma luxação talo-navicular. Por que é tão importante saber a classificação de Hawkins? Porque tu vai ter um prognóstico. E principalmente o prognóstico de quê? Disso aqui, ó, que é a complicação mais comum por causa daquela parte que eu falei lá do mau suprimento sanguíneo do talos. A complicação mais comum de uma fratura de talos ali vai ser a osteonecrose. E a classificação de Hawkins está intimamente associada ao grau de osteonecrose. Então, eles cobram justamente isso. Na Hawkins 1, quanto é que é a chance de ter uma osteonecrose? Na Hawkins 2, Hawkins 3, Hawkins 4. Tudo isso tem que saber. Então, Hawkins 1 é de 0 a 15%, Hawkins 2 é de 20 a 50% de chance de ter osteonecrose, Hawkins 3 é de 80 a 100% e Hawkins 4 é quase 100%. Falando também de Hawkins, a gente tem esse sinal de Hawkins, né, que é um sinal que aparece geralmente depois de uma fratura do talos, geralmente 6 a 8 semanas no raio-x anteroposterior. É um sinal que indica bom prognóstico, indica vascularização, uma osteopenia subcondral do talos vascularizado. Então, está mostrando que esse talos ele está vivo, então tem chance de melhorar. Tu vai conseguir ver isso, tu pode pedir isso aí. O sinal foi descrito com raio-x, mas hoje em dia tu pede uma ressonância que também tu consegue ver essa vascularização nova, né? Para quem nunca viu o sinal de Hawkins, ele é essa osteopenia aqui que está formando aqui, ó, bem no domo talar, que indica bom prognóstico. Em relação às complicações, né, a gente viu que a complicação mais aguda é a osteonecrose. As complicações mais crônicas são consolidação viciosa em VAR, infecção, pseudartrose e, com certeza, a artrose que vai gerar devido à fratura. Vamos passar direto e voando já para a ruptura do tendão de Aquiles, né? Que a gente sabe que é o tendão mais forte do corpo. Que muitas vezes essas rupturas do tendão de Aquiles elas não são diagnosticadas, então 20 a 25% das vezes não são diagnosticadas, né? Porque o pessoal não faz o exame físico direito. Tem que lembrar que é mais comum em homem e tem que lembrar dessa zona hipovascular entre 2 a 6 centímetros da inserção do Aquiles, porque geralmente é aí que vai acontecer a ruptura do tendão. O mecanismo de ruptura do tendão já caiu em prova. É esse primeiro aqui o mais comum, é uma impulsão na parte anterior do pé durante uma sustentação com o joelho fletido. Na verdade, não é no impulso, é quando tu está estabilizando o pé com o joelho em flexão e faz uma contração isométrica, quer dizer, da tua panturrilha, que vai ter a ruptura. Quanto a diagnóstico, exame físico clássico, né? Palpando o gap do tendão. É um gap, tu palpa ali, tem gap palpável certo, se tem uma ruptura do tendão. Esse exame aqui amarelo, o teste de Thompson, isso aqui é carta batida em prova já, vai cair. É um teste que tu vai fazer uma compressão da panturrilha e se tiver lesão, se o tendão tiver rompido, não vai ter uma flexão plantar do tornozelo. Isso quer dizer que está rompido o tendão, 96% de sensibilidade
Isso aqui que eles adoram cobrar, ó. O teste de Thompson é positivo para lesão. Se tiver rompido, o teste é positivo. Diagnóstico de imagem, a gente sabe que hoje em dia tem a ressonância, né, que é o melhor, que dá mais sensibilidade e especificidade, mas também pode servir a ultrassonografia, mas exame físico é básico. Tá? Tratamento, a gente sabe que conservador tem que dizer em prova, né, não pode sair querendo operar todo mundo. Então, sempre pensando em mobilizar o tornozelo em flexão plantar, a gente sabe que o melhor tratamento conservador para tendão de Aquiles é iniciar o tratamento em 48 horas, mas mesmo assim a gente sabe que vai ter 3 vezes mais taxa de ruptura e talvez o tendão fique alongado. Indicação de tratamento conservador para paciente idoso ou que tem alguma comorbidade ou alto risco para cirurgia. Né? Classicamente, a gente vai fazer o tratamento aberto, né? Que a gente vai fazer um reparo da lesão e permite uma mobilização mais precoce. Teoricamente, está comprovado nos trabalhos que o tratamento aberto tem menor taxa de ruptura, tem inúmeras técnicas de como tu vai fazer essa sutura, como é que vai fazer esse reparo. Isso eles não vão cobrar porque cada um faz do jeito que acha mais seguro, né? Mas tem que saber que o tratamento aberto, ele tem também mais chance de complicar, né? Porque o tendão de Aquiles a gente sabe que é subcutâneo quase, então não tem nada que proteja muito ele. Então, se tu desvitalizar muito o tendão, pode ter uma infecção da FO, pode ter uma aderência cicatricial e também o tratamento aberto, ele é melhor para não romper, mas existe chance de ruptura. Hoje em dia está muito em voga também o tratamento com mini open ou percutânea. A gente está vendo dispositivos ali como a gente pode fazer esse tipo de tratamento. São lesões agudas, tá? Não adianta fazer esse tipo de tratamento em lesão crônica. Lesões geralmente que não estão muito espaçadas. A vantagem é que é menos invasiva, né? Teoricamente complica menos a incisão, mas nem tudo são flores, né? Então a gente ganha de um lado e perde do outro. Com o tratamento nesse mini open ou percutâneo, a gente também fica muito mais vulnerável a fazer uma lesão do nervo sural ali que está passando perto, justaposto ao tendão, né? Então, se perguntarem na prova alguma coisa relacionada ao tratamento percutâneo do Aquiles, tem que lembrar da lesão do sural. E já se encaminhando para o fim, então, quais são os sucessos da tenorrafia? Geralmente é um diagnóstico preciso, de saber que está rompido já começa muito bem. Momento da cirurgia, tu fazer uma técnica que tu está acostumado, né? Geralmente evitar muito nó no tendão, evitar uma sutura muito volumosa, né? Existe hoje uma tendência, uma briga entre usar fio absorvível e inabsorvível. Não acho que isso vai ser cobrado em prova, mas para levar uma sutura segura é uma sutura forte e com menos risco de reação tecidual. Gostaria de agradecer a todo mundo, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no congresso, vamos participar. E agora eu vou passar a palavra à doutora Elisier, que vai falar para a gente de pé diabético. Muito obrigado. Estão vendo a minha tela? Perfeito. O áudio tá bom também? Então tá bom. Então vamos para o último assunto da noite, né? Me coube falar sobre o pé diabético. Para quem não me conhece, meu nome é Elisier, eu atuo em Caxias do Sul no serviço de residência e no Hospital da UBA de Canoas. Uma breve introdução, então, sobre essa doença que é o diabetes. Ela é uma doença multissistêmica, acomete 3 a 5% da população e a infecção do pé é a causa mais comum de hospitalização do paciente diabético, geralmente numa faixa etária de 50 a 60 anos e com um diabetes de evolução de mais de 10 anos. Então, 50 a 75% das amputações não traumáticas dos membros inferiores são referentes ao pé diabético, geralmente sendo elas 85% delas precedidas por uma úlcera plantar. Então, direcionando mais para a parte ortopédica, o pé diabético, ele ocorre por uma neuropatia e uma vasculopatia. A neuropatia, ela está presente em 60 a 70% dos diabéticos após 10 anos da doença e, geralmente, em 15 a 20% dos casos com a vasculopatia concomitante. Essa neuropatia, então, ela é sensitiva,
ocorrendo uma desmielinização e alteração do metabolismo das células de Schwann, o que vai levar à artropatia de Charcot, que é uma das complicações. A neuropatia também pode ser autonômica, com alterações cutâneas, como pele seca, descamativa, que vai gerar algumas lesões como a úlcera, tá? E a neuropatia motora ocorrendo com deformidades e consequentes úlceras no pé diabético, tá? Essas deformidades mais comuns são os dedos em garra e também a deformidade do dedo em martelo. Falando da vasculopatia, então, ela ocorre com uma macro e microangiopatia. A macro através da aterosclerose, presente em mais de 50% dos pacientes com mais de 10 anos de evolução, pode ser visível ao raio-x. Ali eu coloquei duas imagens, uma que mostra a aterosclerose da artéria tibial posterior e da artéria dorsal do pé. E essa aterosclerose ela tem mais relação com hábitos de vida, como tabagismo, obesidade e alimentação, do que ao controle glicêmico. E a microangiopatia seria mais referente à arteriolosclerose, em que ocorre um acometimento da íntima dos capilares e arteríolas, que vai levar a um acometimento da difusão. Tá? E já está presente em 50% dos pacientes pré-diabéticos. Falando um pouco da etiopatogenia, então, nós temos a aterosclerose associada à microangiopatia, a neuropatia periférica e as deformidades que podem levar a uma úlcera, e essa úlcera acabar progredindo para uma infecção que geralmente é polimicrobiana no pé diabético e sem sinais flogísticos. Alguns diagnósticos diferenciais dessa infecção, da osteomielite, seriam a celulite, abscesso, fasciite necrosante e a artropatia de Charcot. Então, numa primeira avaliação do paciente diabético, a gente pode observar a marcha com uma maior carga no primeiro e segundo metatarsos. É importante a inspeção do calçado, palpação de pulsos periféricos, visualizar alteração na pele, unha ou proeminências ósseas que possam gerar alguma ulceração no pé, e a aferição do tamanho das úlceras em consultas subsequentes, no caso de já estar presente. A gente pode se valer do teste de sensibilidade com monofilamento e a eletroneuromiografia para confirmar a lesão neurológica periférica. Para a prova, então, a classificação de Wagner, que se divide em graus de 0 a 5, sendo de 0 a 3 avaliando a profundidade da lesão e 4 a 5 a extensão dessa vascularização afetada. Então, o grau 1 seria uma lesão pré-ulcerativa, o grau 0, o grau 1, uma lesão superficial, o grau 2, uma lesão já com acometimento do tendão ou cápsula articular, e a 3, uma úlcera mais profunda, com um acometimento ósseo que a gente consegue palpar o osso com um probe, por exemplo. Tá? E os tipos 4 e 5, em que ocorre uma gangrena parcial do pé ou total no caso do grau 5. Uma questão do talho de 2015, eu coloquei ali. Então, no pé diabético, segundo a classificação de Wagner, a presença de exposição de tendões corresponde ao grau 2. Então, uma questão bem de lembrar da classificação de Wagner. Tá? Existe ainda essa classificação modificada, que ela leva em consideração a profundidade, igual a descrita anteriormente, só que ela acrescenta os graus de isquemia de A a D. Então, o grau A não teria isquemia, o grau B seria uma isquemia sem gangrena, grau C, uma gangrena parcial, e grau D, uma gangrena completa, que corresponderia aos tipos 4 e 5 dessa tabela da classificação de Wagner. Outra classificação para ser lembrada também é a classificação da Universidade do Texas, que gradua de 0 a 3, igual à classificação anterior, porém com estágios A a D que leva em consideração a isquemia. Então, A seria um ferimento limpo, estágio B, um ferimento infectado não isquêmico, C, não infectado e isquêmico, e D, infectado e isquêmico. Então, essa classificação, ela teria uma maior relação com o prognóstico da úlcera. Tratamento, então, primeiramente, profilaxia das lesões, com educação do paciente e controle glicêmico. Tá? O padrão de tratamento para o paciente com uma úlcera seria o gesto de contato total associado a desbridamentos da lesão seriados a cada consulta. Tá? Outras opções
nós teríamos o curativo de pressão negativa, oxigênio terapia hiperbárica, ondas de choque no caso de úlceras crônicas e antibiótico terapia no caso de uma úlcera infectada, deixando a cirurgia em últimos casos, em casos de proeminências ósseas que têm que ser ressecadas em casos de recorrências da lesão. Outra complicação do pé diabético, então, é a artropatia de Charcot, tá, em que o diabetes é a principal causa, acomete menos de 1% dos diabéticos, é bilateral em 30% dos casos e pode ser a primeira manifestação do diabetes. Existe a teoria traumática e a neurovascular, em que ocorreria um aumento do fluxo sanguíneo local, levando a uma osteopenia que, associada a microtraumas repetitivos, levaria à artropatia de Charcot. Uma questão do TARO, que eu coloquei ali de 2016, então ela pergunta sobre a fisiopatologia da artropatia de Charcot, que acomete o pé. Então a resposta à letra B seria o aumento do fluxo sanguíneo local, uma questão que eu considerei difícil por ser algo discutível ainda e pouco comentado nos livros. A artropatia de Charcot, então, ela se desenvolve através de uma fratura ou luxação, ou fratura-luxação, ocorre uma destruição óssea, um colapso do arco súbito ou insidioso pode acontecer nos casos mais avançados, e o diagnóstico se dá através do exame físico e radiológico. Na clínica, a gente vai observar calor, rubor e edema locais. Importante lembrar do teste da elevação do membro, que nos ajuda a diferenciar de um caso de osteomielite, por exemplo. Durante a elevação na artropatia de Charcot, a gente vai ter a diminuição desses sinais flogísticos, ao contrário da osteomielite. Outros exames que podem nos ajudar: a ressonância magnética, a cintilografia óssea e a biópsia óssea percutânea nos casos de estar em dúvida com a osteomielite, que pode também estar acontecendo concomitantemente à artropatia. Os estágios de Eichenholz, tá, que é bom lembrar para a prova também. O estágio 1 seria a fragmentação óssea associado a sinais flogísticos de calor, rubor e edema locais. Estágio 2, fases de coalescência, em que a gente observa a melhora da clínica e das alterações radiológicas, já partindo para um grau de consolidação. E o estágio 3, uma consolidação sem os sinais flogísticos presentes nas outras fases. Tá? Ainda existe a classificação modificada, que ainda acrescenta o estágio 0, que não teria alteração radiológica, mas sim só sinais clínicos da artropatia. Outra classificação para levar para a prova, então, a classificação anatômica de Brodsky, sendo o principal acometimento a articulação de Lisfranc, que seria o tipo 1, acomete 60% dos casos, seguido do tipo 2, a gente tem acometimento da subtalar e da Chopard. Tipo 3A, acometimento do tornozelo, e a 3B do calcâneo. Esse acometimento do calcâneo pode ser da tuberosidade posterior, pode ser uma fratura do processo anterior ou mesmo uma depressão articular. Tá? Ainda tem alguns livros que comentam no tipo 4, que seria associado a múltiplas regiões de acometimento, e o tipo 5 ao antepé. Tratamento, então, a gente vai focar no gesso de contato total. Existem algumas indicações que é muito raro ser utilizado, que são os bifosfonados, que diminuiriam o turnover ósseo ou a dor. A calcitonina também, raramente utilizada, e a cirurgia estaria indicada em 25% dos casos em que ocorre uma instabilidade grave, úlceras recorrentes, e tem como objetivo a correção de deformidades e estabilidade após a consolidação óssea ou a fase de coalescência. Tá? Se a gente tentasse fixar numa fase de fragmentação, provavelmente nós teríamos dificuldade nessa fixação, por ser um osso mais osteopênico. Tá? Desbridamentos, em casos de lesões ulcerativas, exostectomia em proeminências ósseas, lembrar sempre que tiver uma úlcera, não incisar sobre a úlcera, mas sim ao redor, como na figura superior. Tá? Alongamento do Aquiles, pela maioria dos pacientes terem a contratura do tendão, artrodese e amputação, sempre lembrando de uma avaliação vascular para ver a viabilidade da circulação local. Para a prova, inclusive depois eu vou mostrar uma questão, a gente tem dividido conforme o grau, o tipo da lesão e o tratamento cirúrgico. O tipo 1 poderia ser indicado uma artrodese do médio pé,
tá? Em um pé que não é plantígrado. Em alguns casos de artropatia do médio pé, pode-se valer da imobilização, tá? Mas se caso ainda tiver instabilidade, a gente parte para o tratamento cirúrgico com artrodese. Tipo 2, seria indicada a artrodese tríplice. Tipo 3, artrodese tibio-talocalcaniana, com haste intramedular. Em alguns casos é necessário fazer a talectomia. E a necessidade de fixador externo híbrido em condições que não tiver com partes moles boas para cirurgia. Tá? E por último, a amputação, restrito não, mas indicado principalmente nos casos de maior instabilidade articular. Uma questão do TARO de 2018, bem aquilo que eu estava comentando antes, sobre a cirurgia e o tipo do acometimento anatômico da artropatia. Então, seria tríplice artrodese relacionada ao tipo 2 de Brodsky. Obrigada e desejo uma boa prova para todos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Agradeço aos participantes e aos colegas pela disponibilidade. Muito obrigado por disponibilizar o tempo, né, para estar aqui hoje para a aula. E parabéns para vocês aí, parabéns para todo mundo que está estudando e sucesso e boa sorte na prova. Beleza, obrigada, Tomás, pelo convite. Obrigada. Sempre organiza tudo top. Boa prova a todos, obrigado. estudem, façam seus resumos e toca a ficha. Boa prova, um abraço para todo mundo. Valeu, Abraço, obrigado, tchau. até mais.